Olá! Hoje a gente termina finalmente o circuito com as 4 semanas principais de moda internacional. A gente já falou de Paris, Nova York e Milão e hoje a gente finaliza com a semana de Londres. E se você é da minha audiência ativa, já deixa seu like aí para dar aquela reforçada pro vídeo chegar para cada vez mais pessoas, tá? Não esqueçam de deixar o like, que é super importante. Bom, esse desfile especificamente teve uma peculiaridade, né, que foi o falecimento da Rainha Elizabeth. E aí o que aconteceu? Todas as marcas, né, por costume, quando alguém da monarquia falece, eles têm um período de luto e algumas marcas não só adiaram os seus desfiles, como algumas marcas desistiram de apresentar suas coleções, o que impactou bastante essas questões, né, porque eles passam muito tempo preparando a coleção, preparando o desfile e algumas marcas realmente se recusaram a apresentar o desfile, mas a grande maioria só mudou a data, né, então eu tô colocando esse detalhe aqui para vocês entenderem que realmente foi bem diferente, que algumas marcas fizeram algumas homenagens e coisas do gênero por conta deste acontecimento. Então eu vou falar de alguns estilistas novos que estão bombando por aí, né? São os grandes queridinhos aí de grandes artistas e celebridades que muita gente nunca ouviu falar, não conhece e alguns deles estão nessa semana de Londres, então eu vou comentar aqui para vocês saberem quem é. E uma dessas marcas é a Poster Girl. Esta marca, ela surgiu em 2017 e ela ficou bastante conhecida em 2020. Foi em 2020 que ela teve um boom, assim. E a primeira artista, vamos dizer assim, mais famosa que utilizou a marca foi a Dua Lipa. Ela não só utilizou no Instagram dela algumas peças da marca, como também utilizou na capa de um dos discos dela. Isso, teoricamente, virou uma febre também entre outras artistas. Depois a gente viu a Kylie Jenner usando, Doja Cat, Selena Gomez, entre várias outras artistas aí bem famosas mundialmente. E aqui no Brasil a Jade Picon também entrou na onda, a gente viu ela postando alguns looks, entre outras influencers aqui no Brasil. E realmente virou uma espécie de febre, principalmente entre a geração Z. E a proposta dessa marca é trazer mesmo esse lado mais sexy, né, de roupas mais coladas, mais justas, porque eles falam que eles querem entrar um pouco num contramovimento, vamos dizer assim, de marcas que estão cada vez mais nessa fase mais minimalista, de roupas maiores, oversize, de coisas do gênero, que elas estão tentando recuperar teoricamente esta vertente mais sexy, mais feminina. Acredito eu muito que também foi bastante inspirado nos modelos dos anos 70, né? Acho que eu já comentei aqui, eu coloquei algumas fotos da Cher aqui, de como que eram os macacões dos anos 70, eram bem colados. E essa marca tem uma proposta muito semelhante, com bastante cutout também, que são esses recortes aí mais ou menos no centro do tronco, nas laterais da cintura e coisas do gênero. E essa marca, uma coisa que é interessante também é que ela é mais acessível, né? Então, por exemplo, na época, acho que em 2020, 2021, um vestido da marca custava em média 90 libras, que daria mais ou menos hoje uns 630 reais, tá? Então, é uma marca que é bem mais acessível, né? E que as pessoas realmente conseguem comprar. Essa coleção teve como tema nostalgia e feminilidade, né? A gente vê que é um tema que está bastante inspirado nos anos 2000, embora não tenham comentado nada, mas é bem inspirado. A gente vê mini saia por cima da calça, que foi uma coisa muito usada na época. A gente vê esse babado mais assimétrico, né? Como se fosse uma composição, na verdade, nessas peças que ela coloca aí, que é uma calça mais flare, com cinto, né? Calça bem cintura baixa e que tem esse aspecto babado mais assimétrico na lateral. Era muito uma característica de alguns vestidos, algumas blusas que ela também coloca na coleção. A gente vê algumas peças com esse aspecto, né? Então, das tendências dos anos 2000, a gente tem o corset, a gente tem o tomara que caia, tem a mini saia, tem a calça cintura baixa e a gente tem também um aspecto de lingerie, de cinta liga, que também foi muito utilizado na época. Então, esse foi o desfile da Poster Girl. Bom, aí a gente tem a Burberry. E o diretor de criação disse que tentou se inspirar no lado mais gótico do verão londrino, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Onde que essa parte gótica entra no verão londrino. Mas eu acho que ele quis fazer uma referência tanto à parte gótica da era bizantina, assim, que se usava muito veludo molhado, né? Tecidos muito pesados, vestidos longos, né? A gente vê alguma dessas características aí em alguns modelos dessa coleção. E a gente vê também esse outro lado do gótico mais moderno, que também foi utilizado bastante nos anos 70, aquela coisa mais underground, mais contra a cultura, que as pessoas usavam muito preto, né? Faziam muita referência contra as religiões. Então, a gente vê esses dois aspectos, teoricamente, dessa parte gótica que ele coloca na coleção. Ele resolveu explorar também uma característica master da marca, que é o xadrez, né, característico da Burberry. Ele trouxe numa pegada mais transparente e mais colada, né, parece até uma meia calça, assim, o macacão, né, bem rente, bem colado ao corpo, trazendo essa coisa mais translúcida, mais transparente, mas que dá a impressão e o acesso ao xadrez da marca, né, uma forma bem interessante de se construir dentro do DNA mais forte da marca.
A gente vê algumas modelagens também que parecem ser dos anos 70, né? A gente vê calça cintura bem alta, com a barra mais flare. E como eu venho falando para vocês, os anos 70 foi uma grande aposta aí dos últimos anos, né? Das maiores marcas, que estão caminhando agora para os anos 2000. Mas a gente ainda vê algumas referências aí nessa parte do jeans, nessa parte da roupa mais urbana. Ele trouxe algumas referências dos anos 2000 também, né? Porque, por exemplo, tem algumas peças aí que ele coloca o biquíni por baixo, né? Principalmente esse biquíni de cortininha, que era uma coisa que se usava bastante nos anos 2000, e ele aproveitou para trazer algumas modelagens de maiô e biquíni para algumas peças que seriam mais tradicionais, entre aspas. Então a gente vê calça aí, macacão, né? Roupas mais fechadas com essa espécie de cinta-liga acoplada à peça, né? Tanto que essa região das partes íntimas, elas ficam um pouco mais acentuadas, vamos dizer assim, na peça, trazendo esse aspecto que ele está colocando do verão, da liberdade, do fresh, aquela coisa toda, mas também numa característica muito semelhante à cinta-liga, que era uma grande referência dos anos 2000. De tendência, ele trouxe a luva 3/4, né, mais uma vez, como mais uma marca aí apostando na luva 3/4. E uma coisa que eu achei interessante é que ele trouxe uma coisa bem street também, mas principalmente na parte masculina da coleção, onde ele traz uma camiseta mais street com uma camisa de renda por cima, né? Eu achei bem bonito, bem interessante essa construção, trazendo esse lado mais clássico, mais refinado, por cima de uma coisa bem street, bem de rua, bem moderna, mostrando que a Burberry vem repaginando a marca, né? Jovializando a marca, buscando atender gerações mais jovens, né? Isso é muito interessante, bem legal, o desfile da Burberry. Bom, aí a gente tem o Richard Quinn, que na verdade ele foi meio que apadrinhado pela Rainha Elizabeth, né? Porque o primeiro desfile dele, ela assistiu, acho que foi em 2017, porque na época ela estava apoiando bastante os jovens designers londrinos, né? E ele foi um desses felizardos aí que teve essa possibilidade de ter a rainha assistindo o primeiro desfile dele. Então, após o falecimento da rainha, ele quis fazer uma homenagem a ela e ele acabou construindo 22 peças em 10 dias. Realmente, eu não sei como ele conseguiu fazer isso, porque as peças são riquíssimas, né? Trabalhando com renda bordada, trabalhando com bordado em si, brilho, uma série de coisas, ele conseguiu construir com a equipe dele em 10 dias essa coleção lindíssima, que foi inspirado, né, no estilo da rainha. Então, esses primeiros modelos em preto são essa homenagem no sentido do luto em relação à rainha. Bom, e a temática desse desfile, né, tipo, a ideia original dele, antes do acontecimento, era uma inspiração, um questionamento sobre como a sociedade tem sido observada. Tanto que tinha, pelo que eu entendi, tinha uma câmera no lustre, né, que mostrava imagens da plateia como se eles estivessem sendo filmados sem autorização, vamos dizer assim. Então existia um questionamento sobre como a civilização, como a sociedade vem sendo observada, né? Uma coisa meio Big Brother. E engraçado porque essa referência também foi uma referência de um outro estilista que vai aparecer também nesse desfile. Eu vou comentar com vocês mais no final. E aí não dá muito para entender como que essa referência, essa inspiração, desse olhar para o público, né, dessa observação, vamos dizer assim, onde a gente enxerga isso teoricamente na coleção. A gente vê essas peças, né, onde essas peças têm volume aqui em cima, ou seja, esconde o pescoço da pessoa, tem muito volume aqui em cima. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas ele trabalhou com algumas tendências. Uma delas foi essa maxi flor, que é o que eu falei pra vocês que foi muito utilizada nos anos 2000, mas foi se utilizada também antes disso, né? Eu não lembro exatamente em que década isso foi forte, acho que talvez nos anos 80, mas nos anos 2000 foi bastante utilizado. E ele trabalhou com poá também em algumas peças, uma coisa mais de pelúcia, né? Umas coisas diferentes que ele trouxe. Mas enfim, não deu para entender muito bem o que é essa coleção no sentido visual, né? Onde a gente percebe essa inspiração com as câmeras e essa observação da qual ele estava falando, mas basicamente é isso. Bom, aí a gente tem a 16 Arlington, que é uma marca recente também, ela é de 2017, e ela começou a ganhar os olhares mais ou menos em 2018, quando algumas modelos meio que famosas começaram a utilizar num dos Fashion Awards que aconteceu em Londres, né? E nessa coleção a gente vê fortemente uma inspiração nos anos 2000, e aí a gente vê o tomara que caia, vê a mini saia, vê algumas peças no cetim, algumas peças no brilho, né, que são as grandes tendências aí do momento. E ela postou bastante no animal print também. A gente viu aí casacos, vestido, blusa, enfim, todo tipo de peça bem forte aí no animal print. Então, basicamente, essa foi a coleção. Bom, aí a gente tem a Nancy Dojaka, que é uma estilista da Albânia. Essa estilista, ela ganhou o prêmio Louis Vuitton de jovem designer, né, em 2021. Inclusive, a grande maioria dessas marcas novas de moda aí tem bastante
olhares em cima, aquela coisa toda nos desfiles principais aí, internacionais de moda, geralmente são ganhadores desses concursos, e a Nancy Dojaka é uma delas. Inclusive, a primeira coleção que ela lançou foi um furor tão grande, as celebridades ficaram enlouquecidas com o estilo dela. Ela disse que ela se inspirou muito nessa questão da lingerie dos anos 90, né, que se utilizava muito essa transparência, essa coisa da lingerie à mostra e tudo mais. Então ela tem uma criação onde ela faz uma espécie de mescla com tudo isso, né? Então é muita transparência e essa questão mais da lingerie incorporada à roupa, e realmente foi uma febre. Quem era uma grande cliente dela, vamos dizer assim, foi a Bella Hadid, para vocês terem uma ideia, usava bastante assim nos street styles dela, no próprio Instagram, coisa do gênero, em alguns eventos, e ela ficou bem famosa e várias outras celebridades começaram a usar também. Nessa coleção, ela falou que com o dinheiro do prêmio ela conseguiu estruturar um pouco melhor a empresa, conseguiu investir em mais setores e conseguiu trabalhar com outros tipos de tecido que não fosse só lingerie. Então ela resolveu trabalhar um pouquinho com a alfaiataria. A gente vê um terno aqui, a gente vê alguns outros vestidos também um pouquinho mais estruturados, né, com tecidos mais pesados. E a gente vê que a coleção foi bastante inspirada nos anos 2000, né? Então a gente tem tanto essa parte dela de slip dress, né, que era uma tendência dos anos 90 e 2000, que é exatamente o DNA da marca. A gente vê na coleção, né? E aí a gente vê também outras versões. A gente vê os vestidos com cutout, a gente vê o metalizado de uma forma um pouco diferente também. A gente vê o animal print e a gente também vê a transparência de uma forma um pouquinho diferente, que não seja necessariamente lingerie, né? Então ela tentou dar uma variada nessa coleção, dá pra ver que é uma inspiração de fato nos anos 2000. E bastante interessante o trabalho dela, com certeza tem uma grande jornada aí pela frente. Vamos ver o que ela traz nas próximas coleções. Bom, aí a gente tem o Christopher Kane, que a inspiração dele foi a anatomia feminina, né? Então ele fala aqui, entre aspas, né, que ele estava dissecando literalmente o corpo da mulher da melhor forma possível, né? Tanto que no desfile, né, a trilha que estava rolando por trás do desfile era uma aula sobre anatomia. E a gente vê algumas partes do corpo incorporadas, né, nas peças, nessa forma de imagem, vê uma perna, vê um braço, enfim, essa parte mais muscular da anatomia humana a gente vê incorporado nessa coleção. A gente vê um pouquinho de cetim, né, algumas coisinhas assim de tendência, mas uma coisa que eu acho que foi o ponto alto dessa coleção foram esses corsês transparentes com a meia taça em evidência, né? Achei bem interessante a forma como ele construiu, como ele fez. Eu acho que ele trabalhou com plástico, com vinil, enfim, não sei que tipo de material ele utilizou, mas teoricamente são os pontos altos, e também a forma como ele deixa a meia taça em evidência tanto numa camiseta quanto em alguns vestidos, né? Então é bem interessante essa parte de criação dele, de construção, bem legal. E basicamente foi isso o desfile do Christopher Kane. Bom, aí a gente tem mais uma jovem estilista aí, que é a Dilara Findicoglou, que surgiu também em 2017, e ela chamou bastante atenção porque esse desfile dela, ela meio que fez uma coleção em referência ao inferno, né? Não numa reverência, pelo amor de Deus, mas uma referência teoricamente ao inferno dentro de uma igreja, né? Então ela foi bastante ousada nesse desfile e ela acabou chamando a atenção da mídia e principalmente dos artistas, que abraçaram muito esta artista, né? Então muita gente famosa começou a usar os modelos dessa artista, e ela de fato questiona muitas questões na sociedade. A gente vai entender isso quando eu começar a falar sobre a inspiração dela para esta coleção especificamente. Mas só para vocês terem ideia do quanto ela chamou a atenção, tipo, ela vestiu a Madonna em um festival em Israel. Então é uma artista super jovem, né, que está chamando atenção de fato a grandes celebridades, né? Então esse desfile da Dilara de 2022 teve como tema a liberdade física e espiritual, né? Porque ela fala que ela é turca, né? Então ela mora em Londres, e ela fala que ela teve muita dificuldade e barreiras, principalmente com as questões de visto dela, de permanência, e também com questões religiosas. Então ela tem grandes questionamentos, grandes revoltas, né, e grandes discussões que ela quer trazer com a moda em relação a essas coisas que incomodam ela. Tanto que essa coleção tem 4 fases, né? 4 fases da vida dela, falando sobre esse aprisionamento, a forma como ela se sente, e na verdade são as 3 primeiras falam sobre isso e a última fala sobre um renascimento, tá? Então a gente vê fortemente também uma influência dos anos 2000 na coleção dela. A gente vê bastante essa questão da lingerie, da transparência, da meia 3/4, da cinta liga, né? Então a gente vê isso de uma forma bastante presente na coleção dela. A gente vê algumas coisas no cetim. Então a gente tem o cutout, a gente tem o cutout, que é uma grande febre aí do momento, que está se utilizando muito, que são essas fendas e aberturas na roupa. A gente tem a cintura baixa, né, que são tendências aí dos anos 2000.
E ela também apostou nesse modelo de saia mais renascentista, que são essas saias estruturadas, onde outras grandes marcas também apostaram bem forte, como foi o caso da Christian Dior, da Balmain, né? Ela foi mais uma artista que também apostou nisso. Então essa é a coleção da Dilara. Por último, a gente tem Alexander McQueen, que a inspiração desta marca foram os olhos, né? Eles falam que o olho é incrível por si só, né? Porque o olho humano é diferente, tipo, cada olho tem a sua individualidade, né? Não existe nenhuma íris igual a outra. Então, existe uma reflexão sobre isso, existe uma reflexão sobre como a gente tem se enxergado enquanto sociedade, né? Que a ideia não é a gente caminhar olhando para baixo, e sim começar a enxergar a humanidade uns nos outros. E essa inspiração veio porque o diretor de criação andou lendo o livro 1984, do Orwell, e ele entra com um questionamento falando o seguinte: onde é que está o contato humano depois de tanta tecnologia, né? Então, enfim, é uma menção, uma inspiração, convidando as pessoas a se olharem mais nos olhos, a valorizarem, né, esse contato visual, e principalmente esse contato visual físico, né, pra gente se afastar um pouquinho da tecnologia e começar a se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda. Então a gente vê na coleção esse olho, né, então a gente viu esse olho estampado aí em algumas cores, a íris inclusive, a gente vê em alguns ternos e a gente vê também em alguns vestidos. A gente vê ele trabalhar a alfaiataria de uma forma bastante desconstruída, né, então a gente vê alguns modelos aí de terno cropped, ou de um macacão que simula um terno, né? Alguma coisa nesse sentido também bem legal, bem interessante a forma como ele desenha, né? Tipo, é um super designer, é muito lindo as coleções do Alexander McQueen. Aí como tendência a gente vê as plumas, né? Alguns vestidos, a gente vê o cutout e a gente vê também a luva 3/4, que é uma tendência aí que muita gente apostou e continua apostando. E aí esse foi o desfile do Alexander McQueen. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Finalmente, como eu falei, a gente fecha essa temporada. Tem muita informação, tem muita novidade nos 4 vídeos. Se você não assistiu os outros, assista. Tem muita informação mesmo. É muito legal para quem gosta de moda, para quem quer tá por dentro, para quem quer saber o que vai vir de tendência aí nos próximos anos, inclusive, né, nas próximas temporadas. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou. E é isso, tá bom? Um beijo grande, tchau!